Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Código Villanueva. Desde já agradeço as inúmeras doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Algumas pessoas me pediram para opinar a respeito do debate entre o Antônio Miranda, mais conhecido como Vlog Teologia Reversa, e o Paulo Cogos, que se identifica como Ocidente em Fúria, né? Olha, foi um debate horroroso, tá? Eu, sinceramente, não tive saco para ouvir tudo, só ouvi algumas partes, mas eu posso explanar aqui algumas conclusões básicas do que podemos aproveitar, se é que podemos dizer assim. Não se aproveita absolutamente nada. Eu posso dizer para vocês que vocês não perdem absolutamente nada em ouvir aquele debate. Apenas se for porque você não tem nada o que fazer e busca entretenimento. Preliminarmente, eu vou começar com o Antônio Miranda. A minha opinião é bastante conhecida com relação ao Antônio Miranda. O Antônio Miranda é um farsante no pior sentido da palavra. Ele se presta a falar sobre inúmeros conteúdos, claro, o foco principal é o ateísmo, mas dá para perceber perfeitamente que ele não tem conhecimento algum, nem mesmo de pensamento científico, que dirá então de religião. Inclusive, eu indicaria para vocês verem um vídeo react contra o Antônio Miranda, de um rapaz que se identifica como Dr. Rômulo, que ele é de fato um estudioso de biologia, e ele destroça todas aquelas explicações nababescas do Antônio Miranda sobre o surgimento espontâneo da vida. Segundo a lógica do Antônio Miranda, a vida surgiu através do nada, existe uma espécie de abiogênese propriamente dita. E ele começou lá a encher linguiça com certos argumentos pseudocientíficos, fazendo simplificações desconexas de um assunto que, do âmbito científico, é muito complexo. É bastante complexo. Então, aquela simplificação que ele coloca, de fato, explicando como se fosse uma cartilha de quinta série, um teleprompter, digamos assim, né? Ele tenta simplificar de uma forma muito vulgar certos elementos científicos que são bastante complexos, até mesmo para a academia científica. Nós poderíamos ir mais além com relação a isso. Existe uma metodologia do Antônio Miranda que eu acho muito desonesta no âmbito do debate, é que quando ele tenta enquadrar o adversário, ele joga inúmeras argumentações desconexas para que o adversário responda. Então, por exemplo, ele é capaz de chegar a falar de ciência por um lado, aí depois ele fala de Inquisição por outro, aí depois ele fala de civilização católica por outro, e depois fala de capítulo de Gênesis, e depois jogando, quer dizer, ele atira uma metralhadora giratória de conceitos desconexos, atrapalhando a linha do próprio debate e também a linha do próprio argumento do adversário. Porque se vocês analisarem bem, para você responder certos argumentos científicos, para você responder a respeito da Sagrada Escritura, ou então mesmo da história da igreja, são questões que demandam tempo, né, para você contra-argumentar. E não somente tempo, mas também certas linhas de raciocínio que muitas vezes você não vai ter um tempo de um debate para explicar tudo. Então, o Antônio Miranda tem esse expediente retórico desonesto de atirar para todos os lados, e como, evidentemente, o debatedor não vai ter todas as respostas, e ele canta a vitória. Isso se chama, basicamente, alinhamento da questão. Então você atira para todos os lados, e a partir de atirar para todos os lados inúmeros argumentos que são desconexos e que não tem uma linha de acompanhamento, aí você espera que o adversário tente responder tudo, e na verdade ele não vai responder todas as questões. E evidentemente o Antônio Miranda pode declarar vitória sem responder absolutamente nada. Com relação aos argumentos científicos dele, ou pseudocientíficos, é evidente que a vida humana não surgiu de uma forma tão simplória como ele explica, baseado em mecanismos aleatórios que ele diz que são científicos. Inclusive o Dr. Rômulo, um vídeo que eu até pretendo publicar no meu vlog, vou ver se ele autoriza ou não, ele diz claramente, mostra as incongruências do Antônio Miranda, e detalhe, Antônio Miranda cita fontes que ele mesmo não lê. Olha só que merda, olha só que porcaria. Então, até mesmo do ponto de vista científico, ele é um farsante. Eu poderia, inclusive, alargar a questão, porque nos vídeos anteriores sobre reacts que eu fiz sobre Antônio Miranda, quando ele fala da patrística, quando ele cria a teoria, que podemos dizer, chapéu de alumínio do Jesus Cristo romano, ou então ele afirma que a cruz
não era um instrumento de tortura, mas também um instrumento de culto, até mesmo no Império Romano, uma coisa completamente absurda. Nós percebemos que esse sujeito é um farsante. Ele não lê as fontes que ele cita. Ou se lê de forma enviesada. Ele manipula as fontes para adequar ao seu argumento. E em grande parte não tem bases históricas. Eu aconselho as pessoas que veem o meu canal que vejam os vídeos que eu fiz refutando Antônio Miranda no aspecto da teologia, no aspecto da filosofia, no aspecto da história. Tem uma vez que ele afirmou que os evangelhos não foram escritos, por assim dizer, no século I, mas sim no século II, III, porque alguns autores patrísticos, como São Clemente Romano e outros, não citam trechos do Evangelho. Sim, na carta de São Clemente aos Romanos, há referência aos Evangelhos, como também a todo o Novo Testamento. No entanto, ao que me parece é que o movimento ateísta se presta a mentir, a desinformar, porque o ódio a Deus é maior do que a verdade. E o Antônio Miranda, sim, é uma fraude. Isso é evidente. Isso é evidente, tá? Basicamente isso. E ele se utiliza de um expediente retórico igualmente desonesto de jogar inúmeras proposições ao mesmo tempo para deixar o adversário sem resposta. Porque para explicar o que é a Inquisição, para explicar o que é a história da igreja, para explicar o que é o cristianismo, para explicar inúmeras coisas, evidentemente que você não vai ter o tempo necessário. Então vai ter sempre aquela questão de que se uma pessoa responde uma proposição A, então a proposição B não vai ser respondida assim somente. É assim que ele joga. É assim que ele joga. Tem que desmascarar o método do Antônio Miranda. E eu digo que se você é ateu e valida o Antônio Miranda, você é um idiota. Você é um idiota, e se você não é um idiota ignorante, você é tão desprovido de caráter como ele. Basicamente isso. Vamos à questão do Paulo Cogos. O Paulo Cogos é uma espécie de cristão heterodoxo. Ele é uma coisa um tanto self-service. Chamá-lo de católico propriamente dito me parece uma incongruência teológica. Porque o Paulo Cogos criou uma espécie de catolicismo self-service para ele. É um catolicismo que tem que se adequar, evidentemente, às perspectivas pessoais do Paulo Cogos. E no âmbito do debate, há situações que o Paulo Cogos até conseguiu responder alguma coisa, mas há outros que, no meu entender, ele acabou se enrolando, se embananando. Por quê? Porque ele não percebeu a jogada do Antônio Miranda. E, num aspecto, me pareceu bastante problemático quando ele explica o Antigo Testamento. É evidente que no Antigo Testamento existem cenas que para nós nos parecem bastante questionáveis do ponto de vista moral, como por exemplo as guerras de Israel, em que o povo escolhido, o povo eleito de Deus, mata povos inteiros, por assim dizer, dentro das guerras de Canaã. E muitas outras questões, muitas outras proposições, a escravidão e etc. E evidentemente que charlatães como Antônio Miranda e muitos outros se aproveitam dessas questões puramente temporais para fazer um julgamento absolutista contra a Bíblia. Como se aqueles elementos que são bastante contingenciais da Bíblia negassem os atributos universais, atemporais e eternos que a Bíblia prega. Nós temos que entender que a Bíblia não é um livro simples de ser lido. Infelizmente, essa divulgação da Sagrada Escritura, sem a devida orientação do que é a Sagrada Escritura, acaba desmerecendo o entendimento que temos a um livro que, no meu entender, um dos mais fantásticos, se não o mais fantástico escrito em toda a história humana. Sim, a Bíblia é um livro fantástico. E é fantástico porque, num conteúdo que envolve, evidentemente, vários livros, nós temos teologia, nós temos filosofia, nós temos literatura, nós temos história, nós temos sociologia, nós temos tudo condensado nesta obra magnífica produzida pela tradição judaica. Então muitas pessoas não têm a real dimensão do que é a Bíblia e do quanto ela influenciou o imaginário do mundo ocidental. Nós temos influência da Bíblia na literatura, nós temos influência da Bíblia na filosofia, nós temos influência da Bíblia até mesmo na ciência. Se nós entendermos a ciência como um método de conhecimento e como ela se estrutura esse método de conhecimento, nós podemos dizer que a estrutura do pensamento científico deve
não somente a filosofia grega, mas também a tradição cristã. Evidentemente que eu não vou explicar aqui por que a ciência deve à Bíblia. E é óbvio que muitos ateus que vão me ouvir agora, embebidos por uma propaganda da ignorância, da esterilidade e das trevas, não vão entender nem mesmo a história da ciência, porque a maioria deles não tem conhecimento da história do pensamento científico. O Antônio Miranda é aquele palpiteiro que pega alguns almanaquezinhos ateus, ou então alguns compêndios de pseudo-apologética ateia, e repete inúmeros chavões sobre a Bíblia. E não sobre a Bíblia, mas até sobre o cristianismo. E não só sobre o cristianismo, mas inventa um cristianismo paralelo que só existe na cabeça dele e que não tem valor acadêmico algum. A história do cristianismo romano, a história de que a cruz é uma simbologia que os romanos cultuavam, e é interessante que quando ele se utiliza desse expediente, ele faz uma confusão mental entre os troféus romanos, que eram objetos de conquista de outros povos, por exemplo, o escudo de um general, o capacete de um general, que eles colocavam armado em formato de cruz, na verdade era a estrutura que segurava esses objetos, para dizer que aquilo era uma cruz. E aquilo não era uma cruz coisa nenhuma. A cruz era um instrumento de execução. E os romanos se escandalizavam quando os primeiros cristãos pregavam um Deus crucificado. Então era um escândalo. Era uma coisa absurda. Ou melhor, como já dizia Paulo, era loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Até para os judeus. E olha que ele usa essa teoria idiota do Jesus Cristo romano para subjugar os judeus. Quando, na verdade, o clamor do cristianismo teve força justamente nos pagãos. Então, é uma coisa tão maluca, mas é coisa de estelionato histórico. Coisa de estelionato cultural puro. E eu digo aqui, desafio a qualquer ateu que esteja me ouvindo agora. Se você leva a sério isso, você é tão farsante quanto essas teorias. Você não merece crédito algum. Você não merece seriedade nem mesmo no seu ateísmo. O seu ateísmo já não é sério. E eu ainda acrescento, o seu ateísmo e o seu conhecimento histórico são menos sérios ainda. Já voltando ao Paulo Cogos. Então, o Paulo Cogos, ele cai muitas vezes em um jogo sentimentalista e fideísta que acabou anulando a sua argumentação. Porque nós temos que entender que a Sagrada Escritura, as cenas da Sagrada Escritura, são muito difíceis de serem explicadas. Existe toda uma contextualização histórica particular que tem que ser entendida para compreender também as limitações e também o que estava em jogo dentro daquela época. No caso, por exemplo, a escravidão. Nós não podemos culpar a Bíblia pela escravidão, porque a humanidade escravizava. E havia uma lógica interna dentro da escravidão em que aquelas pessoas naquele contexto não pensariam de outra forma. Só que nós temos que ver alguns detalhes da Bíblia que fazem a diferença sobre os demais povos. Primeiro, Deus escolhe um povo de escravos. Os hebreus eram escravos dos egípcios. E ele liberta o povo da escravidão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto interessante é que se nós analisarmos a legislação judaica da Torá em relação aos demais povos, do ponto de vista da prática escravista, ela era muito mais humanitária do que comparado ao que os demais povos faziam com seus escravos. Inclusive, a sociedade judaica daquela época era muito menos propícia à escravidão do que os demais povos. Primeiro, porque nós temos um povo de ex-escravos. Segundo, as regras da escravidão eram muito mais restritas do que as de demais povos. Comparem isso com os gregos, com os romanos, até mesmo com os povos de Canaã, e assim sucessivamente, os egípcios, e assim sucessivamente. Vocês verão que as relações entre escravos e senhores eram muito mais brutais. Então existia já um processo lento e gradual de humanização daquelas pessoas que eram escravizadas. E mesmo que possamos falar sobre a questão das guerras de Canaã, sobre os massacres, etc., nós temos que entender também os imperativos históricos da época. Não quer dizer que devemos necessariamente justificar aquilo, mas entender. Pois quando nós falamos dos povos que foram massacrados pelos judeus, nós não entendemos que aqueles povos eram
extremamente violentos e bizarros também. Povos que faziam sacrifícios rituais absurdos, coisas assim, demoníacas até. Demoníacas. Evidente que nós podemos questionar, por que matar mulheres e crianças? Por que ser tão brutal e etc. É evidente que eu não vou fazer aqui uma explicação sobre esse assunto, porque isso caberia um outro vídeo e caberia também uma outra documentação e inclusive algum aspecto histórico disso e de como tal mentalidade evoluiu, por exemplo, para a piedade, para a compaixão e assim sucessivamente. Porém, é evidente que uma interpretação enviesada como a do Antônio Miranda e de muitos outros deturpa e distorce a compreensão da realidade bíblica, da realidade do mundo antigo, para afirmar claramente que o problema da Bíblia é não ter se adequado àquilo que nós acreditamos. O mais cômico dessa história é que ele condena certas coisas da Sagrada Escritura e não percebe que existem outras que necessariamente coexistem com essas práticas, por exemplo, os 10 mandamentos, e mesmo o desenvolvimento dos conceitos de justiça e de piedade do povo judeu. Ó. Mas ele quer julgar a época passada dentro de um conceito relativista de moral. Mas veja, se você é relativista no plano moral, qual é a base filosófica objetiva e qual seria o substrato pelo qual você tem como julgar esses povos? Porque se a moral é relativa, então ela obedece certos imperativos ou certas categorias puramente temporais. E se a moral é estritamente temporal e a moral é mera convenção social, então escravizar e não escravizar, matar ou não matar pessoas e assim sucessivamente, são apenas imperativos de conveniência e meras convenções sociais. Então nós não temos nenhum juízo valorativo para julgar a escravidão. Nós não temos nenhum juízo valorativo superior para julgar e condenar, por exemplo, o genocídio. Mas é claro que isso passa batido para o ateu, porque o ateu ele brinca de ser racionalista e na verdade ele não é racional. Ele é simplesmente um sujeito que é apaixonado pelo ódio a Deus. Basicamente isso. E, portanto, ele precisa, evidentemente, não somente negar o legado do cristianismo, como também atacar e até mesmo deformar esse legado historicamente, como, por exemplo, Antônio Miranda com a sua teologia farsante. E o Cogos não percebeu essas nuances, porque o Cogos tem uma visão muito peculiar de cristianismo que não é necessariamente católica. Ele tem aspectos fideístas e isso cai no erro e ele, evidentemente, vai ser vítima da armadilha dos argumentos do Antônio Miranda. E eu penso que talvez a melhor resposta que eu vi do Antônio Miranda foi do Dr. Rômulo, que é, se não me falha a memória, uma pessoa estudiosa de biologia e demonstrou as farsas e as vigarices do Antônio Miranda. Antônio Miranda é um vigarista da bioespécie no âmbito histórico e biológico. Por quê? Porque ele não é necessariamente uma pessoa estudiosa, ele é simplesmente um militante. E como todo militante, é aquele que sacrifica a realidade pela ideologia. Sacrifica a realidade pelo seu ódio particular. E eu acredito que o caso do Antônio Miranda é até pior, porque ele não é somente ódio, ele tem uma mercadoria chamada ateísmo. E essa mercadoria ele precisa criar uma demanda. Percebam que muitos dos vídeos dele são bastante repetitivos até. Aí ele brinca de conhecimento de hebraico, de aramaico, de grego. Ele não conhece porra nenhuma. Dá pra perceber tranquilamente que ele pega alguns trechos e ele ensaia um tipo de conhecimento, mas ele não tem conhecimento pleno do assunto. Ele comete tantas barbaridades históricas que ele se torna apenas sensacionalista e vulgar. E o Paulo Cogos, evidentemente, é outro sujeito bastante esquizoide. E eu posso dizer para vocês, o debate não se aproveita. O que se aproveita talvez seja a resposta do Dr. Rômulo, porque o Dr. Rômulo é um conhecedor de ciência de verdade, soube fazer inúmeras objeções e eu gostaria até mesmo que o Antônio Miranda debatesse com um biólogo de verdade. Aí ele ia se ferrar. Vejam, por exemplo, aquela argumentação do Antônio Miranda para você ver como ele não tem conhecimento de epistemologia básica, tá? Epistemologia fala do quê? Da questão do conhecimento, tá? Aqui estamos sendo redundantes. Ele não conhece a filosofia do conhecimento, ou seja, a epistemologia, a episteme, né? Que pode também ser gnoseologia na filosofia antiga. Por exemplo, quando ele quer debater a Bíblia através de ideias científicas. Ideias científicas. Querendo cientificizar, digamos assim, o capítulo de Gênesis.
Ou então falar da cobra falante, né? Linguagem vulgar, linguagem de prostituta, sabe? Linguagem de prostituta da zona, muito vulgar mesmo, muito baixo, muito, sabe? Muito rançoso. Qualquer pessoa com mínimo de estudo teológico vai saber que o Éden, como também a cobra falante, podemos dizer assim, o fruto da árvore do bem e do mal, tem significações teológicas e literárias muito mais profundas do que propriamente uma cobra e uma árvore do bem e do mal e um fruto proibido. Ali tem uma sabedoria essencial que o Antônio Miranda, por uma limitação, seja de intelecto, seja de caráter, ele não é capaz de entender. Ele não é capaz de entender. Ah, porque a cobra falante, não sei o quê, entendeu? Eu disse, o que é a cobra falante? O que você entende por cobra falante? A lógica do Antônio Miranda tem o mesmo sentido de dizer, por exemplo, que se um poeta escrever que existe uma mulher que tem olhos de diamante, ele vai começar a explicar que não, que aquilo é um erro porque um diamante surge do carvão. É o mesmo tipo de argumento, ou seja, ele quer colocar uma epistemologia do pensamento científico a algo que não tem caráter científico e nem se presta a isso. Existem alguns elementos do conhecimento humano que não são abarcados pelo pensamento científico. Isso é a obviedade da obviedade. É a obviedade da obviedade. É a coisa mais simples do mundo isso. Nós sabemos que a intenção de quem descreveu Gênesis e o início do mundo era muito mais importante a essência do espírito, do fato de que Deus ordena o universo através da criação, do que propriamente uma descrição científica do início do universo. E eu acho mais interessante que ele nem mesmo conhece a Bíblia, porque ele disse que as plantas surgiram antes da luz e, portanto, não há fotossíntese. Quer dizer, o cara misturando horas com o lugar disse, meu filho, você, cara, me desculpa, mas você é muito idiota para falar uma besteira dessa. Primeiro que Deus já começa falando, Fiat Lux, a luz já foi feita. Mas veja, eu não estou nem falando aqui porque isso aqui é o aspecto que talvez não seja essencial da Bíblia. Que não é uma retórica científica. Tá? É uma retórica teológica. E metafórica em muitos aspectos. É possível que esses 7 dias da criação tenham durado muito mais tempo do que os 7 dias. Mas o importante aqui é o seguinte, é o desenvolvimento da criação. E que, independentemente de como isso surgiu, existe uma ordem criadora. Uma ordem criadora que condiciona a existência dos seres e a perfeita concretude da sua existência na Terra. E, inclusive, o homem. Por exemplo, quando nós falamos que o homem surge da Terra, e aí o Antônio Miranda falando besteira, você acredita que o homem surgiu do barro, não sei o quê. Ele não entende literatura. Quem fala uma besteira dessa, dá pra dizer assim, Antônio Miranda, você é um homem burro. Eu vou provar que você é burro. Você não entende uma coisa literária. O homem vindo do barro é um conceito que existe nas grandes culturas da antiguidade. Por exemplo, a palavra homem no latim vem de humus, que é a terra. E por que os homens acreditavam que surgiam da terra? Primeiro, nós somos parte de uma realidade do cosmos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, se nós analisarmos o que é o homem, claro que eu não vou negar as complexidades biológicas, né, as estruturas internas que o homem tem, seja do seu cérebro, do seu coração, ou seja, do seu organismo. Mas se observarmos, por exemplo, o componente do homem, primeiro, 80% do homem é água, por exemplo. 80% da massa corpórea humana é água. Entre 70% e 80%. Nós somos compostos de 80%, 70%, 80% de água. E vejam que tanto a água como os demais componentes que encontramos no corpo humano, seja no aspecto químico e biológico, nós encontramos na natureza. É por isso que existe essa simbiose entre a ideia de que nós somos parte da Terra. E aqui nós temos a intuição sábia dos povos primitivos, que até hoje permanece. E como a própria Sagrada Escritura diz, do pó viestes e do pó retornarás. Por outro lado, nós temos a questão da alma. Aí o idiota veio dizer do artigo científico da alma. Disse, meu filho,
A alma não é objeto do estudo científico. O problema é que quando se totaliza o pensamento científico achando que ele explica tudo, isso mostra uma aberração epistemológica. Nós sabemos que a ciência só estuda determinados elementos que nós podemos falar da natureza, que são quantificáveis e que são abarcáveis dentro de fenômenos estritamente naturais. Aquilo que foge de um conceito de natureza do ponto de vista biológico, físico e químico, isso não é abarcado pela ciência. A ciência não explica política, a ciência não explica estética, a ciência nem mesmo explica moral. Eu pergunto para vocês uma coisa muito simples, até mesmo para ateu que está vendo esse vídeo agora. Vocês acham que a ciência explicaria o campo de concentração de Auschwitz? Não, a ciência não explicaria isso. O que a ciência explicaria seria os mecanismos tecnológicos que eram usados para exterminar pessoas. Isso sim, a ciência foi utilizada. A ciência criou a bomba atômica, mas a ciência não vai explicar os aspectos morais e éticos de você jogar ou não uma bomba atômica. E partindo da pressuposição de que, segundo essas pessoas, a moral é relativa, então, dentro de certas condições que podemos considerar convenientes, talvez a bomba atômica seja moralmente legítima, sem qualquer fundamento num plano moral superior. Já que se não existe plano moral superior, então tudo pode ser justificável dentro de certas circunstâncias puramente acidentais, né? E podemos justificar as piores atrocidades em nome de certas conveniências, não em nome de princípios. Então aqui nós temos um problema sem fim. E é evidente que o pensamento científico ele só é aplicável a figuras que podem ser quantificáveis e que podem ser visualizáveis e que podem ser, ou então, claro, quando não são visualizáveis, mas eles podem ser perceptíveis a partir de certos experimentos e de certos testes e assim sucessivamente. E mesmo assim, a ciência, ela não tem um caráter totalmente empírico, porque, por exemplo, quando nós falamos do início do universo, quando nós falamos de aspectos relacionados ao desenvolvimento da biologia, dos seres e assim sucessivamente, nós não temos nenhuma experimentação empírica disso. Primeiro porque esses fatos já aconteceram. E eles não são factíveis de alguma visualização. E toda tentativa de reprodução, porque quando o Antônio Miranda fala que é tão simples a vida, assim, ele explica de uma forma tão simplória, né? Como se fosse assim uma mágica assim, da matéria, uma mágica da matéria. Então ele parte da pressuposição de que se foi tão simples assim, se foi tão probabilisticamente simples formar a vida, é como já dizia o Dr. Rômulo, né? Por que ele não faz isso na cozinha dele? Por que ele não faz isso no quintal dele? Bom, se a vida humana é tão fácil de ser gerada dessa maneira, e não só a vida humana, mas a vida de todas as espécies existentes, então por que ele não faz na cozinha dele? É porque não existe explicação objetiva para isso. O que existe são teorias. E mesmo assim nós não temos como presenciar, mas tão somente presumir que tais coisas aconteceram. É basicamente isso. Então, meus amigos, não percam tempo com esse vídeo. Salvo, é claro, para você ver uma coleção de falácias, principalmente do senhor Antônio Miranda, que é um farsante, que é um picareta monumental. Um grande abraço.